Olá, meu nome é Luciana e eu acho interessante trazer esse tema, a crise da reprodutibilidade que vivemos em pesquisa hoje, né? Porque se por um lado a opinião pública aceita o uso de animais para fins científicos, por outro lado, não aceitaria o desperdício, né, desses animais em pesquisas que não conseguem ser reproduzidas, né? Então, eu acho interessante um debate mais a fundo a esse respeito. E numa segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre abordagens de princípios que vão para além dos 3 R's. Então, as duas partes da aula têm por objetivo principal auxiliá-los na leitura crítica de projetos de pesquisa, né, para avaliação dentro dos comitês de ética. Muito bem, eu achei bem surpreendente quando eu li essa pergunta: animais estão sendo desperdiçados em experimentos mal pensados? Essa pergunta está feita dentro de um artigo publicado por uma revista das mais importantes cientificamente, né, do mundo, que é a Nature. Vejam que ela data de 2006 e foi a primeira publicação mostrando a comunidade científica também se perguntando e preocupada com o uso de animais em experimentação, né? Então, não somente as sociedades protetoras de animais já vinham questionando há bastante tempo, mas agora começa essa discussão dentro da comunidade científica e ela foi bastante impactante, porque nesse artigo ele cita uma outra pesquisa de revisão que foi feita por outros autores, onde eles mostram que em torno da metade dos experimentos em modelos animais não eram depois funcionais quando se fazia representação no humano, né? Então, a partir daí surgiu cada vez mais essa discussão no meio científico. Vejam essa publicação feita em 2011, onde a Bayer, que é uma grande empresa farmacêutica do mundo, tentou reproduzir 67 estudos que já haviam sido publicados em revistas bem importantes e, curiosamente, a empresa não conseguiu replicar, né? Não conseguiu reproduzir 64% daqueles experimentos que já haviam sido publicados. Então, mais uma vez, questionando, né, como é que 2/3 falham desses experimentos. E aí se fez, em 2015, tem uma publicação de Friedman e seus colaboradores, onde eles fazem uma estimativa de gastos com pesquisa pré-clínica. Somente nos Estados Unidos, a estimativa de gasto em pesquisa pré-clínica é da ordem de 56 bilhões de dólares, onde somente 50%, então 28 bilhões, foram reproduzidos e 50% das pesquisas foram consideradas irreprodutíveis, né? Outros 28 bilhões de dólares. E quando se observa quais são as categorias dessa irreprodutibilidade, podemos ver que em torno de 50%, um pouco mais, desses erros, então, estão associados ao desenho experimental ou às análises de resultados, né? E ao próprio a própria falha na escrita dos artigos, né? Mas os artigos anteriores já haviam apontado para esse problema de que grande parte
a maioria do problema sempre foi relacionado à falha no desenho experimental ou ao modelo experimental em si, né? Nessa publicação também, feita na revista Nature, foram entrevistados 1.500 cientistas a respeito, né, dessa pergunta. Existe mesmo uma crise de reprodutibilidade em pesquisas? E 50%, 52% dos entrevistados responderam que sim, que é significativa essa crise. Por que isso? Mais de 70% dos pesquisadores relataram que eles tentaram reproduzir experimentos de outros cientistas e não conseguiram essa reprodução. E mais do que isso, mais da metade desses pesquisadores, eles não conseguiram reproduzir os seus próprios experimentos. Eles relatam isso, que não conseguiram reproduzir os seus próprios experimentos. E isso nos indica problemas graves. Um deles de robustez, né? A robustez do teu resultado e problema da reprodutibilidade em si, né? Então, eu não vou me deter mais nesse assunto, porque eu estou deixando aqui vários títulos de artigos que nos últimos 15 anos têm trazido essa problemática, né, em vários artigos, revistas científicas bem importantes, né? Então, a ideia, nesse momento, não é de desvalorizar todo o avanço que se teve, né, até o momento com o uso de animais, até mesmo porque qualquer pessoa que tenha hoje, né, tomado uma vacina ou faça uso de qualquer medicamento, utilizou, né, se fez utilização dos animais, né, do modelo que rege atualmente. Então, a ideia não é não reconhecer isso, mas nós temos que fazer uma avaliação mais rigorosa, né? Uma avaliação, uma revisão, então, nos projetos, na base, né, desses projetos de pesquisa, porque, como membros da SEUA, nós temos coparticipação, nós somos também responsáveis pela qualidade das pesquisas. Então, nós temos, sim, que julgar o mérito científico das pesquisas. Então, compete aos pesquisadores, mas também à SEUA e à instituição como um todo, essa responsabilidade sobre a qualidade no uso e no desperdício dos animais em pesquisa, né? Então, eu acho interessante trazer nessa parte da aula como são avaliados e outras propostas de avaliação desses projetos. Nós temos, no Brasil, o nosso Conceia tem um formulário unificado para avaliação dos projetos de pesquisa, né, contendo os pontos principais nos projetos, né? Mas eu trago aqui a experiência do Reino Unido, que é um dos países que tem mais avançado na discussão desse assunto, né, do uso de animais em pesquisa, e esse é o modelo utilizado no país para conceder a licença, né, para avaliar as licenças para pesquisa para novos projetos, né? Então, os pesquisadores submetem os projetos tanto de ensino quanto de pesquisa a um processo que eles chamam de análise de dano-benefício. Lógico que vários itens do projeto de pesquisa, né, toda a metodologia vai ser avaliada, mas o foco é nessa balança, né, de se pesar quais são os danos, ou seja, qual é o nível de dor,
de sofrimento, de angústia que esses animais vão ser submetidos, e, por outro lado, qual é o benefício social, o benefício aos animais ou ambiental que esse projeto vai trazer ao ser aprovado. Então, eu vou deixar como material de apoio também para vocês 2 estudos que são bem importantes. Foram grupos de trabalho organizados dentro da ALAS e da FELASA, que são associações e federações de ciência de animais de laboratório internacionais, onde numa primeira parte da publicação eles trazem conceitos, né, de como fazer essa análise de dano e benefício. Então, a proposta é realmente que a base seja essa análise de dano-benefício. E uma segunda parte da publicação, né, de um segundo artigo, são as recomendações de como se faz a implementação realmente dessas avaliações baseadas no dano e benefício. E é uma ferramenta realmente bastante prática. Nessa segunda parte, os autores trazem 2 exemplos práticos de como se faz essa avaliação. Então, tem uma tabela de danos e uma tabela de benefícios. E os 2 exemplos, um deles é sobre o modelo de camundongos, utilizados para uma doença respiratória grave. Então, se faz essa análise e ela é bem visual, ela é feita até por uma escala de cores, que vai do branco ao vermelho. Então, no final dessa análise, visualmente, se consegue perceber o que pesa mais, né, dentro do dano e do benefício. O segundo exemplo é de um modelo de uso de suínos em cirurgias que simulam um infarto do miocárdio. Então, são 2 exemplos bem práticos. Esses artigos são bem práticos, né? E eles trazem esse conceito, né, de que uma obrigação dos comitês de éticas pesar esses benefícios do estudo contra as potenciais preocupações com relação ao bem-estar dos animais. Então, alguns pontos que eu gostaria de deixar claro nessa avaliação de projetos. Uma delas eu já falei bastante, que é sobre a avaliação de dano e benefício, mas também nós temos que avaliar se estão bem esclarecidos outros critérios de avaliação, como efeitos adversos esperados, se o projeto descreve quais são as estratégias de mitigação de gravidade desses efeitos, se detalha os pontos finais humanitários. Vocês já viram em outra aula que são os endpoints, como se avaliar pontos finais humanitários, e eles devem ser, esses pontos finais devem ser bastante objetivos, atender a escalas bastante objetivas. Temos que ver se o projeto tem uma boa revisão bibliográfica, bastante rica, bastante atualizada, para se avaliar realmente o mérito dessa pesquisa, se estão detalhados as atenções que se tem que ter quanto ao transporte, aclimatação dos animais, porque parecem meros detalhes, mas isso nos diz qual é a qualidade realmente desses projetos. Se há uma discussão sobre o destino dos animais, que não somente a morte, né? Em outro momento eu vou falar sobre a doação, né, por exemplo, de animais pós-experimentais, que é uma tendência em várias partes do mundo, e a atenção de que quanto maior o grau de invasividade, maior a exigência de detalhamentos temos que ter. Então, quanto mais invasivo, uma duração menor, uma frequência maior de monitoramento, endpoints bem estabelecidos, bem esclarecidos, mitigação de dor, tudo isso tem que ser bem observado. E, para finalizar, eu gostaria de falar principalmente sobre a eficácia de alguns refinamentos. Quando se precisa administrar, aqui eu tenho 2 fotos, né, 2 imagens, uma administração que chamamos de gavagem, onde o animal é forçado
a ingerir um produto, né? E esse outro modelo que se faz o treinamento e o animal voluntariamente, através de treinamento, através de recompensas, esse animal ingere o produto em teste, né? Vejam que ele fica acomodado na mão do experimentador. Isso dá uma outra qualidade completamente diferente, melhora muito a qualidade dos nossos resultados quando se tem um animal cooperando, né? Então, quero chamar bastante atenção nessa aula sobre isso. Treinamento dos animais para cooperação, habituação, porque sabemos que muitas técnicas aversivas, elas podem sim ser substituídas por treinamentos, por habituação e cooperação, né? Então, treinamento para gestão voluntária, cateterização para coleta sequencial de sangue, no momento que se coloca um catéter nessa cauda, se pode fazer várias coletas no mesmo animal, então se consegue vários dados no mesmo animal, nós conseguimos otimizar o uso desse animal. E vejam nesse site que eu estou deixando descrito aqui, inclusive a habituação para coleta de sangue sem contenção. Tudo isso hoje é preconizado. Isso faz parte do que se chama de cultura do cuidado, né? Hoje existe uma rede internacional de cultura de cuidado. Eu deixo aqui uma publicação e o site para que vocês possam acessar, e essa cultura de cuidado nos remete para uma outra cultura, finalmente, que é a cultura do desafio. Então, trata-se de buscar, de procurar o que é aceitável, em vez de escolher o aceitável, o que está sendo aceito por aí, né? Então, a expressão porque sempre o fizemos assim, ela tem que desencadear uma resposta imediata, que é para se avaliar se pode ser realmente as melhores formas de se desempenhar uma tarefa em questão. Então, essa é a nossa finalização da primeira parte da nossa aula.